gostaria hoje de contar duas histórias e nessas duas histórias existe um ponto comum. A primeira história que eu gostaria de contar aconteceu em 2001, quando eu me desloquei lá para Minas Gerais, num lugar muito bonito chamado Retiro das Rosas, para participar de um primeiro retiro que eu fiz na minha vida, um retiro espiritual. Nesse retiro, eu me lembro um dia à noite que, conversando com um adolescente de 14 anos, ele olhava para o céu, falava sobre os astros, sobre a energia cósmica, sobre a poeira do grande artista do universo. E naquele momento eu me senti um completo alienado. Como é que eu já tinha uns 20 anos, 20 e poucos anos, e um adolescente de 14 anos falava de assuntos que eu não tinha nem a menor ideia do que ele estava falando. E a minha reação no outro dia foi comprar 17 livros. E quando eu cheguei aqui de volta, eu devorei esses 17 livros que falavam de espiritualidade, de oração, que falavam de meditação. E graças a Deus, de lá para cá, todos os dias eu medito. Quando você vê, quando uma leitura faz toda a diferença. A partir daquelas leituras, minha vida mudou completamente. Porque eu percebi que da mesma forma que o nosso corpo precisa de um alimento, o nosso espírito, a nossa alma precisa ser também alimentada. A partir daquelas leituras eu percebi que não adianta a gente professar, a gente falar que acredita em Deus, que temos fé, se a gente não demonstra a nossa fé em amor ao próximo. Aquelas leituras fizeram a completa diferença na minha vida. E a partir daquelas leituras, várias portas se abriram, tanto em nível pessoal como em nível profissional. E eu me senti uma pessoa cada vez melhor a partir daquelas leituras. O segundo momento na minha vida que fez assim, uma mudança, uma forma de olhar diferente, foi quando eu comecei a me educar financeiramente. Quando eu mergulhei nesse universo da educação financeira. Que de uns 3 anos para cá, eu já li mais de 100 livros. Já estudei mais de 2.000 horas sobre educação financeira. E o que é interessante, que dessas leituras sobre educação financeira, eu não vi nenhuma leitura recomendando ser funcionário público. E eu fiquei atônito. Como é que pode? Eu falo, né, para todo mundo que eu faço parte de uma geração concurseira no Brasil, que estuda pra caramba para passar num concurso público e de repente quando você vai estudar sobre a educação financeira, quase nenhum das pessoas que escrevem sobre isso recomenda você se tornar um funcionário público. E eu até que entendo e respeito esse ponto de vista, mas eu confesso a vocês que eu não concordo. O problema da questão de ser servidor público é quando a estabilidade se torna sinônimo de acomodação, se torna sinônimo de mediocridade. A estabilidade por si só, ela não é ruim, pelo contrário, porque se você tem a estabilidade, se você tem uma renda razoavelmente boa e você tem educação financeira, eu tenho certeza que daqui a 10 a 15 anos você pode alcançar a sua liberdade financeira. Eu falo isso porque nesses 2 acontecimentos na minha vida, o que mudou completamente foi justamente a leitura de livros. Você mergulhar na leitura de bons livros. Isso muda completamente a nossa visão. E eu costumo falar e tenho absoluta certeza que o livro é o maior retorno educacional sobre um investimento, sobre o seu dinheiro, quando você faz um investimento em livros. E agora eu gostaria que nessa quarentena fazer a sugestão de 3 leituras sobre a educação financeira que fizeram uma diferença significativa na minha vida e podem fazer também na vida de vocês. A primeira leitura que eu recomendo é esse livro aqui, chamado Os Segredos da Mente Milionária. Antes de ler esse livro,
eu achava que essa lei universal, que tudo começa na mente, era uma lei espiritual. Depois dessa leitura eu percebi que também ela tem tudo a ver com a relação financeira, com a sua relação com o dinheiro. Os segredos da mente milionária é que não tem segredo nenhum, é que tudo começa na mente. É uma leitura que eu recomendo a todos para se fazer, que é justamente que você pode fazer uma reflexão como é que está a sua vida financeira a partir dessa leitura. A outra leitura que eu gostaria aqui também de recomendar é o livro clássico, que o único arrependimento é de não ter lido ele na minha adolescência, chamado Pai Rico, Pai Pobre. É uma leitura que ele mostra como é que funciona o sistema, como é que nós somos educados, como é que nós passamos a vida toda no que ele chama em corrida dos ratos. Eu corro atrás do dinheiro e não saio do lugar. Essa leitura foi um divisor de águas na minha vida, porque lá também ensina a diferença entre ativos e passivos. Que os ricos, eles acumulam ativos no decorrer de toda a sua vida. Já a classe média e os pobres correm atrás de passivos, apenas de gastar dinheiro, de tirar dinheiro do seu bolso. Quando você coloca isso na sua mente e você começa a perceber isso na realidade, você vê que isso faz o total sentido. É a segunda leitura que eu também recomendo. Uma terceira leitura que eu recomendo é esse livro aqui, de um autor americano que passou 25 anos pesquisando as pessoas que tinham grandes realizações, que tinham grande sucesso. E aí eu acho muito interessante, né? Porque você no investimento, eu não sei hoje quanto é que custa um livro desse, mas você tem mais de 25 anos de pesquisas e que pode fazer uma grande diferença na sua vida. Essa leitura do Napoleão Hill, eu soube que depois da Bíblia é o livro mais lido em todo o mundo, eu recomendo para todo mundo. E o que ele fala é justamente isso, que tudo, a sua realidade também começa na mente. E aí, eu pergunto aqui, quanto é que custa, por exemplo, umas 3 leituras dessa? Eu creio que uns 100, 150 reais. E aí muitas pessoas dizem que é caro, né? Talvez podem custar um jantar fora de casa. Agora você não pode nem jantar fora de casa, é um delivery, num restaurante razoável. E aí você diz que não tem dinheiro para investir. Então eu recomendo, agora nesse momento de quarentena, que você faça esse investimento. Esse investimento vai ser o melhor investimento do mundo, que vai ser em conhecimento e em você mesmo. Se você gostou desse vídeo, curte aí, compartilhe esse material que ajuda muito o canal. Qualquer dúvida, faça uma pergunta que eu terei o maior prazer em poder contribuir. Valeu, muito obrigado.